Recebendo hoje o professor de economia Ladislau Dalbor. Mais de 40 livros lançados, professor aqui em São Paulo, professor em várias universidades pelo mundo afora, viajou o mundo inteiro, conheceu a África, a Europa, trabalhou em vários lugares. Hoje nós temos o Ladislau aqui para bater um papo lançando o seu livro, A Era do Capital Improdutivo, e fazendo uma reflexão, professor Ladislau, sobre a situação do nosso país, né? O Brasil está com 13 milhões e meio de desempregados, 5 milhões que nem procuram mais emprego, né? 60 milhões de pessoas endividadas, muitas empresas também indo à falência, ou seja, nós estamos vivendo uma situação dramática do nosso país. E eu quero lhe cumprimentar pelo lançamento do livro, porque o livro traz uma luz sobre o tema, né? Aprofunda a discussão e também traz propostas. E hoje aqui é uma reflexão sobre o teu livro, sobre a situação do país, sobre o futuro. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, né, para você poder falar um pouco aí da sua trajetória, porque é uma trajetória fascinante, né? Você nasceu na França, família de poloneses, chegou ao Brasil quando? Foi exilado político, né? Então, de fato, é um prazer recebê-lo aqui e fique à vontade para contar um pouco da tua história para nós. Obrigado, Raul. Olha, a vida empurra a gente, né? Eu sempre fui um pacato professor, aos 20 anos já era professor, dava aulas de inglês, sempre tive facilidade para a língua. Agora, eu realmente nasci na fronteira espanhola. Eu nasci em 41. As pessoas não imaginam o que é nascer na Europa em 1941, em plena guerra, uma guerra que matou 60 milhões de pessoas, né? Então, isso vem, digamos, a gente, de nascença e pelo convívio familiar, está assim, com peso da evolução das situações, né? Uma consciência da barbárie que podem ser as pessoas jogadas uma contra as outras, né? Isso conscientiza bastante, né? Deixa assim Agora, a família toda veio para o Brasil, né? Eu já me tornei a primeira geração brasileira, né? Os pais, a gente veio e ficou, né? Depois eu estudei economia, enfim, tinha me apaixonado por uma moça, os pais não achavam conveniente para essa moça, então mandaram ela para as Europas, enfim, acabei eu indo atrás, né? Enfim, são essas coisas, enfim. E você estudou economia numa época que estudava direito junto já na Suíça, né? Então, aí na Suíça eu estudei, fiz economia política lá, né? Mas na área da Suíça. Isso é muito bom, né? Um economista que entenda de regras do jogo, direito comercial, direito constitucional, filosofia do direito, isso ajuda muito, né, nas coisas, né? Depois voltei ao Brasil, tive problemas aqui, porque eu achava que era melhor a democracia do que uma ditadura, voltei, aí fui preso, saí de novo, enfim, é uma vida atribulada, né? Mas, de certa maneira, ajudou a entender o mundo, né? Porque eu entrei nas Nações Unidas, quando fui sair daqui do Brasil, as Nações Unidas me recrutaram. Aí trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, na Ásia, em diversos países, trabalhei, enfim, na América Central, em país rico e pobre. Isso, eu acho que como aporte para mim, de eu não precisar simplificar as coisas, porque eu vi que as coisas funcionam de maneira diferente em diversos países, né? Eu trabalhei em país socialista, país comunista, em país capitalista rico ou pobre, né? E a gente passa a entender as dinâmicas, né? Não fica mais tão preso nos ismos, né? Socialismo, capitalismo, liberalismo, não sei o que. Bom, afinal, o que funciona, né? Então, é uma visão abrangente da sociedade. Exato, tem um tipo de um pragmatismo, né? A gente busca, bom, o que é que funciona? A gente passa a entender que não adianta ter um esquemão que você tente empurrar para diversas populações com diversas culturas, né? Você tem que pentear no sentido do cabelo, digamos, né? Quer dizer, você trazer as propostas que casam bem com o que as pessoas querem, né? Então, a economia pura é bobagem, né? A gente tem que ser um instrumento apenas ao serviço de um desenvolvimento mais amplo, que envolve social, cultural, ambiental, né? Bom, e essa é a ideia aqui desse bate-papo hoje, viu, professor? E eu fazer essa reflexão sobre a situação do país e com a base, é claro, do teu livro, que é essa atualização, vamos dizer assim, dessa situação pela qual o país passa. E logo na introdução você faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Nós estamos aqui numa TV pública, uma TV que tem um perfil social.
Você diz que a mídia saberá navegar nos ódios, confirmar preconceitos, rende mais em pontos de audiência do que explicar os problemas. Né? Então, como esse aqui é um programa para a gente poder elucidar temas, eu queria que você começasse falando, porque você fala das dimensões e os desafios que estão colocados aí em escala abrangente. Você gosta de trabalhar muito com os macrodados, né, as tendências globais, e você cita 3 pontos no teu livro logo no começo, que é a questão, 3 dimensões, a meio ambiente, desigualdade, né, e a questão da esterilização dos recursos financeiros. Eu queria que você tratasse um pouco disso, porque nós temos que pensar a um longo prazo. Eu acho que o debate político hoje no país está muito raso, né? Está muito limitado ao que vai acontecer à noite, o que vai acontecer amanhã. Eu gostei muito dessa tua introdução. Você coloca em perspectiva aí problemas estruturais. Né? Olha, nós temos na PUC um núcleo de estudo do futuro, né? E eu trabalho muito com organizações internacionais e a gente entende que você tem que ter um recuo, olhar um pouco as dinâmicas de longo prazo, né? Porque na mídia você é bombardeado por aqui um corrupto, aqui isso, aqui prenderam, mataram, não sei o quê. E o que está acontecendo, né? Então, eu trabalho num tripé que hoje é a base para a gente pensar o nosso futuro, né? Quer dizer, de um lado tem a proteção ambiental. Nós estamos destruindo o planeta, eu só vejo o que estão fazendo no Brasil com os aquíferos, com a Amazônia, enfim, com, né, a contaminação das águas, usar agrotóxicos na nossa alimentação, a trambicagem com medicamentos, né, enfim, os custos dos planos de saúde. Quer dizer, nós temos toda a parte ambiental, né, digamos, que tem que ser melhorada, né? Nós, em 40 anos, no mundo, nós destruímos 52% da vida dos vertebrados do planeta, né? Quer dizer, a destruição da biodiversidade é catastrófica, em termos da mudança climática, etc. Então, de um lado, a gente tem que preservar esse nosso ambiente, esse pequeno planeta, certo? De outro lado, a gente tem que preservar isso, mas para o conjunto das populações, certo? Hoje nós somos 7,4 bilhões de habitantes, né? Não dá para fazer isso para uma minoria, né? Cada ano são mais 70 milhões que chegam aí, né? Exatamente. Então, quando você pensa, são tantos bilhões de pessoas, todo mundo querendo consumir mais, esquece, né? Tem um americano que diz que pensar que a gente possa expandir indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista, né? Na realidade, hoje você tem cifras que são escandalosas, né? Quer dizer, 1% das famílias mais ricas tem mais do que as 99% seguintes. Eles não produziram isso, certo? Então, nós temos um problema ambiental e temos um problema social, de concentração de renda, de tensão entre ricos e que querem defender a todo custo essa riqueza, né? Que eles não produziram, né? São através de mecanismos financeiros, né? Daí que chama capitalismo improdutivo, né? E nós temos que assegurar que esse 99% tenha seu espaço efetivo, certo? Já não é mais pobre como antigamente, né? Eu lembro do meu primeiro trabalho em Pernambuco, no Jornal do Comércio, eu cobri a área rural, pegava aqueles camponhos aí, que do sim senhor, né? Tudo dobradinho, né? Ninguém mais está dizendo sim senhor, né? Uma viagem que eu fiz à Guiné-Bissau, parei junto com um camponho, um bom africano, com turbante, descalço numa estradinha de terra, né? Parei o jipe para falar com ele, né? Perguntei, então, as chuvas não vieram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, pergunta, eu quero saber como vocês vão fazer, certo? Sabe o que é? Os pobres no mundo, os bilhões de pessoas que estão fora do sistema, estão com o saco na lua, entende? Desse sistema. Então, você não só parar de destruir o planeta, mas de parar de fazê-lo para uma minoria, coloca a equação desse processo. Nesse tripé de problemas, por que as finanças não ajudam a resolver isso? Porque nós temos o dinheiro e temos as tecnologias para resolver os problemas, certo? Agora, as finanças, você pega 2012 como referência, um PIB mundial de 73 trilhões. Em paraísos fiscais, você tem entre 20 e 30 trilhões. Né? Nos paraísos fiscais, é dinheiro que nem serve para investir nos países de origem e nem paga imposto, certo? Ficar esterilizado. Você tem um PIB de 73 trilhões e tem entre 20 e 30 trilhões em paraísos fiscais, tudo, né,
na semi-legalidade, você está travando todo o desenvolvimento, né? E esse é o tripé, né? Quer dizer, do lado propositivo significa que o conjunto desses capitais, digamos, que estão ganhando dinheiro apenas aplicando em papéis, em vez de investir nos processos produtivos, gerar emprego, certo? Todos esses capitais têm que ser reconvertidos para ajudar a resolver o problema ambiental, mudança na matriz de transporte, na matriz energética, e para resolver o problema social, organizando a inclusão produtiva, né? Nós temos as tecnologias, temos os recursos. Nós não temos a capacidade de governo planetário, né? Porque as coisas se desajustaram, né? O sistema financeiro navega no planeta. Se um governo tenta reduzir, por exemplo, a taxa de juros para o dinheiro poder ir para as áreas produtivas, esse dinheiro escapa para outra região, né? No caso do Brasil, você colocou no teu livro, são 500 bilhões de dólares em paraísos fiscais. São 520 bilhões de dólares. 27% do PIB, né? Assim, dá 27, 28% do PIB. Zero de tributação. Exato. Não só não investem no país, como chupam esse dinheiro para fora e não pagam imposto, porque estão em paraísos fiscais onde não se paga imposto. E nós temos uma situação assim, que se um governo tenta apertar, esses capitais escapam para outro lado, né? Então, esse é o tripé do problema, né? Nós temos que reconverter as nossas capacidades de conhecimento, as tecnologias que temos e os recursos financeiros que temos, tem que responder ao desafio ambiental e ao desafio social. A partir daí, a economia funciona, né? Essas são as grandes questões colocadas do ponto de vista estrutural, os desafios aí de longo prazo na tua avaliação. Exatamente. Eu achei muito bom essa abordagem macro, né, da introdução do livro. E aí você já começa a fazer um desdobramento dentro do livro, que eu achei também muito interessante, que a gente pouco pensa, porque a gente discute muito, e a imprensa, né, acaba aqui colaborando nisso, a grande mídia, debate-se muito a situação dos países, né? Agora tem essa polêmica da Coreia do Norte, né, se tem míssil, se não tem, se vai jogar míssil e tal. Mas a gente não analisa muito as transnacionais e as grandes corporações. E você, no livro, você já evolui das macro tendências para a questão da situação das corporações, inclusive mostrando um estudo suíço, né, de um instituto que não revelou ninguém menos do que o Albert Einstein, mais de 30 prêmios Nobel, né? Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica. Que fez um levantamento, se pudesse tratar, porque é uma coisa muito interessante, inclusive para a pessoa que acompanha a nossa discussão, sobre como é que anda hoje o sistema, na verdade, o controle sobre a economia no mundo, né? Que são poucas corporações, por volta de 700, né? Segundo esse estudo, que controlam. Olha, os dados, uma coisa da tragédia que foi a crise de 2008, o lado bom é que produziu muitas pesquisas, né? O choque gerou, como é que funciona? A gente está acostumado que pensar como funciona o planeta, você tem que olhar os governos, né? Na realidade, as corporações estão se tornando muito mais poderosas que os governos, né? Então, esse instituto, é um instituto federal suíço, ele de Zurique, ele estudou o conjunto das grandes corporações e chegou a 737 grupos que controlam 80% do sistema mundial. É um grau de concentração, cada um dos grupos desses controla dezenas de milhares de empresas em dezenas de países, certo? Através de sistemas financeiros extremamente complexos. Então, isso se transformou numa teia no mundo que gere todo o sistema econômico e financeiro, só que os governos não têm um sistema planetário de governo. Maior do que os governos. Então, a capacidade de regulação e de controle é fragmentada em cerca de 200 países, enquanto que o sistema financeiro roda no planeta todo. Nesse grupo de 737, você tem um núcleo de 147 que controla 40%. 3/4 deles são bancos. Porque o banco não é um setor, é uma área de atividade, mas ela vive de controlar os segmentos produtivos, né? Então, quando você vai numa loja e paga o crediário que vai pagar tanto de juro, isso vai passar para o sistema financeiro, né? Quando você gera planos de saúde escorchantes, isso vai para o sistema financeiro. Quando você gera um sistema de traders, né, no comércio internacional de commodities, isso vai para o sistema financeiro. Então, na realidade, todas as atividades envolvem finanças e você tem um sistema que tem a capacidade de gerir
né, o conjunto do complexo financeiro. Né? Isso dá para ter ordem de grandeza. Os 28 maiores bancos têm, em média, para seu trabalho, 2,8 trilhões de dólares. Né? O PIB do Brasil, sétima potência mundial, é 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, cada um desses bancos maneja recursos superiores a um país como o Brasil, que é a sétima potência mundial. Né? Isso muda como a gente olha a economia. Né? Eu, como tenho... hoje sou aposentado da ONU, enfim, tenho as conexões aí com o pessoal da área internacional, fiz muitas coisas para o Banco Mundial, para um conjunto de instituições. Né? Então, a gente passa a entender melhor o Brasil ao entender como a dinâmica mais ampla está se dando. Né? Sim. Você citou, inclusive, a corporação BlackRock, 14 trilhões de dólares, né? Quase que o PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos é 16 trilhões, né? A BlackRock, não é que ela tem isso, sob né? o controle dela. Isso são os traders, né? A gente pensa que o preço do petróleo sobe ou desce porque a China consome mais ou menos, ou que uma bomba no Iraque, coisa assim. Não é assim. Há um grupo de 16 empresas que controla quase a totalidade do comércio internacional de grãos, portanto, alimento, arroz, trigo, etc. Certo? Controla os minerais metálicos, ferro, cobre, etc. Controla os minerais não metálicos, fosfato, né? E controla a energia, gás, petróleo, essas coisas. Né? Tudo passa por esses grupos. Né? E esses grupos, eles não usam nenhuma dessas coisas. Eles são apenas financiadores, tem um mercado de futuros, tem, enfim, e tudo esse bolo se chama de derivativos. Né? Certo? Isso vai distanciando cada vez mais o sistema de lucro financeiro da empresa que simplesmente produz. Eu quero produzir sapato, por isso que vai vender uma coisa, ou tenho uma boa ideia de produção. A lógica já não é do mercado da procura e da oferta, já está longe da procura e da oferta. Né? Os próprios pesquisadores suíços concluíram que, nesse grau de concentração, com 147 grupos, não precisa nenhuma teoria conspirativa, de conspiração. Essas pessoas se conhecem nos jogos de golfe, de tênis, enfim, o US Open, né? Enfim, então você gera arranjos, né? Curiosamente se chama de mercado quando não tem mais mecanismo de mercado, porque quando você tem poucos grupos muito grandes, você tem arranjos entre eles, né? E aí o mecanismo de mercado, chamado mercado livre, deixa de ter sentido, né? Aqui é um ponto importantíssimo, e isso exerce uma pressão, não, professor, em relação ao mundo do trabalho, né? Porque na medida que você tem empresas sendo controladas pela lógica financeira, não é? Você tem também uma pressão, até porque os ganhos têm que ser antecipados, e aí você tem uma pressão sobre direitos trabalhistas, tem, né, a lógica financeira acaba que empurrando ainda mais em relação aos trabalhadores aí uma pressão, né? Olha, você pode pegar um exemplo de Samarco, tá? Samarco diz, não sou uma empresa, tal, né? Empresa nacional. Tal. O engenheiro da Samarco diz, chefe, precisamos reduzir um pouquinho os lucros e investir na represa, certo? Só para o pessoal saber, a Samarco é a empresa responsável da barragem lá de Mariana, que rompeu. Do desastre de Mariana. Um dos maiores desastres, um gigantesco desastre. Bom, veja bem, o pessoal técnico sabe. Agora, o dono da Samarco, a gente diz que é dono da Samarco, mas na realidade é um terceirizado, né? Porque a Samarco, as ações pertencem, de um lado, a Vale do Rio Doce e, de outro lado, a Billiton, né? A Vale do Rio Doce, por sua vez, é controlada pela Valipar, que já é um sistema financeiro, Vale Participações, certo? Que, por sua vez, é controlado pelo Bradesco. O Bradesco tem um conjunto de acionistas que eles só entendem de papéis e dinheiro, não tem a mínima ideia de que é mineração, essas coisas, né? A Billiton não tem a ideia onde fica a Mariana, certo? Ele sabe que entre as centenas de minas que eles controlam, isso vai várias hierarquias. Você tem a mineradora, que é controlada por um sistema financeiro, que é controlado por uma holding financeira, que é controlada, né? Então, em média, você tem 6, 7 escadas desse tipo, e os caras lá em cima querem saber quanto está rendendo. Se não rendeu tantos por cento, eu giro para outra empresa. Então, ela diz para o dono da Samarco, meu amigo, tem que render tanto, senão isso aqui dança. E aí a parte dos cuidados técnicos, de prevenção a acidentes? Exatamente. Acabou. Então, não é mais o conteúdo técnico, a tecnologia que dita, e sim
a lógica financeira. Isso desarticula todos os sistemas, te leva as pessoas a tentar abrir a Amazônia, te leva aos mais variados... nós temos exemplos catastróficos, né? Você pega, você pega a Volkswagen recentemente, né? Quer dizer, montando todo um software para enganar tanto os clientes como os governos sobre as emissões de gases, que geram impactos trágicos sobre a saúde das pessoas, né? Isso é feito por pessoas com formação, né, endinheiradas, que entendem das coisas. Mas eles são tão pressionados pelo resultado financeiro que passa a valer tudo. Então, o problema não é mais de gente boa, de gente malvada, né, de prender os bandidos, né? Não é um negócio de mocinho bandido, é um negócio que em termos sistêmicos, ele se deformou, né? Então, a gente tem que voltar a controlar os recursos financeiros de maneira que sirvam para o que é útil para a sociedade, né? Sim. Essa parte do livro é importante também. Aqui nós estamos na introdução, né, das questões macros ainda, né? Nós estamos... E aí você desdobra, professor, para uma parte importante aqui, que é a dimensão brasileira, né? Você faz essa análise, essa introdução, a questão das grandes corporações que hoje são mais fortes até do que governos, né? E aí analisa os impactos financeiros do estudo e aí desdobra no Brasil a dimensão brasileira. E na dimensão brasileira, bom, nós estamos, como eu já disse aqui na abertura, a situação brasileira agora é dramática e muito se discute sobre quais são as saídas para a crise do Brasil. Você faz alguns apontamentos importantes. O primeiro é decompor a economia, os 4 motores da economia. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu achei sensacional essa forma de trabalhar, inclusive colocando como referência e ponto de alavancagem importante para nós, né, a centralidade numa das possíveis saídas para a crise no Brasil, né, o fortalecimento do consumo das famílias, que estão agora, nós estamos aí com 60 milhões de brasileiros, né, com o chamado de nome sujo, né, no SPC e no Serasa. O Serasa então, chama de negativados, negativados. É mais elegante. E sem contar, porque tem aqueles que são negativados no cartório, que estão por fora do sistema do Serasa. Então, o número é muito maior de pessoas que perderam a capacidade de crédito, né? E eu queria que você comentasse um pouco essa dimensão brasileira, porque é um ponto muito importante. Como é que você vê essa situação, essa forma que você decompôs aí, a situação da economia brasileira, né? Os 4 pontos, os 4 motores. Olha, o livro ajuda bastante, né, na compreensão da dinâmica, porque eu aprendi que não adianta complicar, né? Porque se não houver mais gente entendendo a economia, a coisa não vai para frente. Basicamente, para a economia funcionar, você tem que tem que pensar com 4 motores, né? O motor são as exportações. Certo? Isso ajuda, porque você está exportando, você está gerando empregos e você pode importar produtos, digamos, que completam a matriz econômica interna, né? Adquirir tecnologias internacionais, etc. Então é legal. Só que o setor exportação, no Brasil, representa a ordem de grandeza 10, 12% da economia. E me permite um ponto aí, nós tivemos, recentemente eu participei de uma audiência pública do orçamento na cidade de Itapetininga e um vereador levantou essa questão. A cidade tem a monocultura, né? Uma monocultura fortíssima. E a arrecadação de tributos da monocultura, da agricultura como um todo, é muito pouca, né? Sobretudo por conta da exportação, que não tem tributação, né? Então, nós temos um problema aí mesmo, né? O comércio exterior, ele pode ser importante, mas até do ponto de vista da arrecadação, ele é pouco significativo, né? Sem dúvida. Agora, o básico é o seguinte, 90% da nossa economia é economia dentro, certo? E tem mais, a exportação, nós não temos a força para impor preços. Os preços dessas exportações, das commodities, estão na mão dos grandes traders e é um sistema internacional. Então a solução não está ali, certo? A solução está no 90% da economia que é interna. O grosso, o principal motor, né, o segundo motor, que é o consumo das famílias. Quando as famílias consomem, para consumir elas têm que ter recursos, certo? Se você assegura, como não faz Lula Dilma, você assegura mais recursos para a base da sociedade, certo? Você vai ter demanda. Essa demanda vai dinamizar a atividade produtiva, certo? O andar de baixo da economia consome coisas relativamente simples e rápido, certo? Então, o estímulo sobre a economia é muito forte. As famílias, no Brasil, esse motor foi travado. Foi travado essencialmente porque tudo que o Estado transferiu para a base
digamos, para o andar de baixo da sociedade, e foi capturado pelo sistema financeiro. Nós vamos chamar um intervalo, professor, já vamos retomar essa questão, até para você poder tomar uma água aí. Ok. E a gente já volta continuando com o tema do motor da economia, que são as famílias, e uma explicação importante sobre o sistema de crédito que você fez, você se debruçou bastante sobre essa situação, Perfeito. inclusive em detalhes. E nós estamos conversando sobre o livro do professor, que eu quero aqui mais uma vez mostrar, acabou de ser lançado, A Era do Capital Improdutivo, né? A nova arquitetura do poder, dominância financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta. Nós estávamos conversando sobre as macro tendências, né, os grandes entraves aí para o desenvolvimento da nossa sociedade, o problema das grandes corporações, e aí entramos na questão nacional do Brasil, que é o que está causando, inclusive, grande sofrimento e dor para o nosso povo. Nós temos, vamos, professor, além dos 14 milhões de desempregados, nós temos os 5 milhões que não procuram mais emprego e mais os 10 milhões que vivem de biscate, né? Que fica vendendo picolé no semáforo, carregador de bateria de celular, pessoas que trabalham sem nenhuma proteção e sem nenhuma perspectiva. Trabalha para comprar o almoço e para comprar a janta. Então, de fato, nós temos um universo muito grande de compatriotas nossos que estão sofrendo humilhações cotidianas. E esse tema é um tema que você se debruçou no seu livro, uma reflexão importante sobre a dimensão da crise no Brasil. E aí você estava falando para nós na primeira parte dos 4 motores da economia e estava falando justamente sobre o papel das famílias, né, como o grande motor, a parte muito importante. Já tinha falado do comércio exterior. E qual que você acha que é o entrave hoje para a situação do consumo das famílias no Brasil? O que você acha? O que está acontecendo aí? Basicamente são os juros, né? Juros. Nós temos, a cifra que você mencionou, temos 61 milhões de adultos no Brasil, cerca de 40% dos adultos no Brasil estão negativados, ou seja, não conseguem sequer pagar as dívidas dele, que dirá comprar mais coisas. Quando você travou o consumo das famílias, e aí você junta, né? Artigos do lar, por exemplo, está na faixa de 105% ao ano, né? Você tem, enfim, um conjunto de indicadores surrealistas. Nós temos até uma tabela aqui, professor. Eu vou pedir para colocar a tabela para que a gente possa ir comentando item por item do quanto custa a taxa de juros das famílias veja, aqui dezembro no Brasil. do 16, taxa ao ano, taxa ao mês é treta, tá? Você sabe que eu fiz um existe. projeto aqui na Assembleia, professor, para proibir o comércio do Estado de São Paulo de trabalhar com taxas mensais. Trabalhar só com taxa anual. Isso é muito porque importante. Porque o consumidor não tem a obrigação de saber matemática. Olha isso aqui, ó, taxa ao ano. Veja bem, a média geral Artigos do lar. dos crediários, aqui 98%, tá? O máximo que eu encontrei na Europa é 13%. Naquela rede de supermercado, Media Market. Né? Media Market, Isso. Certo? Você veja, artigos do lar está aqui, 141%. Olha para a dona de casa. Né? No ano. Em 2 anos dá para comprar 3. Se vai comprar uma cama, em 2 anos Veja de bem. crediário, compra 3 camas. Isso aí não entra no cálculo da inflação, curiosamente, né? Porque eles calculam os preços à vista, certo? Eu que tenho minha poupança, eu posso comprar a geladeira a 1.200, certo? O pobre que tem menos dinheiro vai ter que pagar 2.400 porque vai estar pagando, ou mais, né? Porque vai estar pagando 140%. Quer dizer, você cortou a capacidade de compra das famílias pela metade. Ou seja, tudo que foi feito em termos de novos empregos, de elevação da Bolsa Família, o diabo, enfim, um conjunto da elevação do salário mínimo e tudo, toda essa renda foi chupada pelo sistema de crediário, que é uma forma, né? Quer dizer, essas grandes redes não são, em vez de prestar serviços comerciais, eles se tornaram intermediários financeiros, né? Certo? Isso mata a capacidade de consumo. Quando você mata a capacidade de consumo, e no Brasil é trágico, porque o cara não consegue pagar um crediário desse tipo, ele entra no cheque especial. O cheque especial vai para 320, certo? Isso aí por cento ao ano, né? Cheque especial é uma arapuca. Se você entra no rotativo do cartão, 485%. Pagar a fatura mínima. Eu recebo economistas internacionais, eu tenho que mostrar os documentos dos bancos para eles, porque eles não acreditam. E eles acham um bico e perguntam, mas como é que o Santander país... na Espanha. Aqui no Brasil, cheque especial cobra 300%. Não, na Espanha cobra quanto, professor? Na média, assim? Na Espanha é 0% até 5 mil euros até 6 meses. Certo? 0%?
Mas tem mais. E aqui quase 400. Se você olhar, a pessoa não consegue, o crediário vai pegar um empréstimo no banco, vai estar na faixa de 150%, certo? Meu, é inviável. Você acha que é o primeiro ponto do esgarçamento do consumo das famílias, e aí esses 160 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo, o desemprego explica, mas não explica tudo. O que explica mesmo é essa... Mesmo que todo mundo tivesse empregado, professor, isso aqui é um absurdo, né? Não, todo mundo não estaria empregado com isso, né? Porque quando você chupa tanto dinheiro da capacidade de compra das pessoas, você travou o consumo das famílias. Quando você travou o consumo das famílias, as empresas não têm para quem vender. Aí você diz, baixou a inflação. Ótimo, baixou a inflação quebrando a economia, porque as empresas estão soltando as coisas assim porque estão numa situação dramática, certo? Então você travou a atividade empresarial. Quando você trava a atividade empresarial e o consumo das famílias, você travou também os impostos indiretos que as famílias pagam sobre o consumo e os impostos que as empresas estavam pagando. Resultado, em vez de reduzir o déficit do Estado, você está aumentando ele, certo? Porque está reduzindo as receitas, né? E, ao mesmo tempo, você tem um aumento, né, dos juros, o volume de juros pagos pelo Estado sobre a dívida pública, certo? Nós estamos transferindo cerca de 500 bilhões de reais, dá mais ou menos 7% do PIB. Dos nossos impostos, em vez de servirem para políticas sociais e para infraestruturas que dinamiza a economia, né, é o quarto motor, certo? Esse dinheiro volta para os bancos. E daí vai para paraíso fiscal e vai para sistemas especulativos e não para o financiamento. Veja bem, essa coisa não é particularidade do Brasil, tá? Aqui ele Agora, isso aqui é jabuticaba nossa, professor, essa aqui do consumo. Essa taxa de juros aqui para as famílias, isso aqui é coisa mais brasileira, né? Porque no resto do planeta aí... Não, eu não vi não há nada de comparável no planeta hoje. Né? 141% de artigos do lar. A pessoa constrói, construção civil gera muita atividade. Claro, né? claro. É uma atividade importantíssima porque você matéria-prima e também artigos do lar, né? Só que a pessoa, o esforço que faz para construir a casa, a hora que vai comprar uma cama, um beliche, um guarda-roupa, 141%. Então esse aqui isso aqui é uma questão de governo, né? Não é economia que possa funcionar assim, tá? Você tem, por exemplo, na Folha, saiu um artigo do Steinbrück, primeiro vice-presidente da Fiesp, né, dizendo que não é possível tocar uma economia pagando 300% de juros, né? Veja, esses números são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, tá? São extremamente confiáveis. Não é economia que possa funcionar assim. Na verdade, a pergunta é como é que o Brasil está funcionando, o pouco que está, com uma situação dessa, né? A pessoa, em vez de comprar 3, compra 1. Todo o esforço de transferência de renda para a base da sociedade, o sistema financeiro, que hoje é muito fácil você capturar pequenas rendas, porque todo mundo tem um cartão. Tem um cartão. E no cartão tem uma tarjetinha magnética, ou seja, todo o sistema financeiro ele tem um canudinho colocado no bolso de toda a população e permite chupar. Então, você tirou a capacidade você transformou a renda suplementar que as famílias tinham em renda que vai para os intermediários financeiros. Aí eles param de consumir. Quando param de consumir, as empresas não têm para quem vender. Então, você tem uma crise de paralisia da economia. Quando o governo, no Brasil, 2012 para 2013, tentou reduzir os juros, porque não é possível um sistema desse, certo? Aí entraram em guerra, né? A partir de meados de 2013 você não tem mais governo, né? E, professor, você falou uma coisa importante aqui das maquininhas de cartão de crédito. Quase ninguém discute isso, mas no teu livro você aborda essa questão. Cada maquininha, cada comércio aqui no estado de São Paulo paga 5% para o banco, né? Você faz uma compra de R$100 numa papelaria, né? Certo? Da tua conta saíram R$100. Para o comércio entraram apenas 95. Esses 5% a menos, né, na versão crédito, né? Certo? Esses 5% que o comércio não recebe, ele joga para o preço, certo? Ou seja, você está pegando um produto de 95, você está pagando... E na Europa, na pesquisa que você fez, as taxas são lá embaixo, né? Não, são lá embaixo. É mais para controle de movimento do que... Até porque, é importante dizer isso para a pessoa que está acompanhando, a instalação do sistema tem um custo.
Mas depois que o sistema está instalado, é energia elétrica só que passa ali, né? Acabou. O banco você tem aqui o privilégio de resolver você mesmo. Então, você no teu computador, você resolve as coisas, você que tecla do coisa, você que coloca a senha, você está fazendo tudo, né? O banco Só instalou a infraestrutura. Ali, só fica aguardando. Agora, o dreno que isso representa para as atividades econômicas, né? Eu acho interessante, eu estava no Sujinho, que é um restaurante conhecido em São Paulo, né? Eles colocam um cartazinho ali na mesa, né, dizendo não aceitamos cartão de crédito, porque somos obrigados a colocar as tarifas dos bancos no preço. Isso é desonesto para os clientes. Olha só que transparência. Né? Quer dizer, em vários lugares já não se aceita cartão. Não, o cartão é útil, mas não pode cobrar na modalidade crédito. 5%. 5% na modalidade débito. O comércio, o banco colocou a maquininha ali e ficou sócio do banco. Esse que é o ponto, né? 5% é um sócio. Porque o dinheiro não é mais uma coisa material. Sim. São sinais magnéticos. Certo? Então, virou um sistema eletrônico e você, digamos, né, o sistema de... E esse impacto em relação... Bom, aí então o primeiro motor travou, as famílias, em vez de comprar 3, compram um produto, a taxa de juros muito alta. E nós temos também aqui, professor, importante, no teu livro, você coloca esse gráfico aqui, que é a abertura da boca do jacaré. Eu queria que é o lucro dos bancos versus a riqueza que o Brasil produz. Eu queria que você falasse, comentasse um pouco isso, que eu achei fantástico. Do grupo de pesquisa lá, o pessoal o Marco Antônio do Espírito Santo que elaborou para mim, você tem aqui na linha preta a evolução. Você está aqui em 2012, tá? Em 2012 começa a assumir de maneira bárbara, subir o lucro dos bancos, tá? Que explode lá para cima. E o PIB vai caindo, porque o dinheiro que ia para servir para consumo das famílias, investimento das empresas e investimento do Estado, os 3 motores, isso aqui perdeu porque foi chupado lá para cima, né? Então abriu uma boca de jacaré em que a economia cai e o sistema financeiro sobe. Quando a função do sistema financeiro é o contrário, é financiar a produção para a produção subir. Entende? Isso se deve aos juros completamente surrealistas que se cobram no Brasil. Né? E isso tem impacto também no setor produtivo. Eu fiz questão aqui de... rapaz, eu tinha feito a marcação aqui, ó. E o setor produtivo também, nós não temos uma tabela aqui, professor, mas as empresas, a pessoa jurídica, né, quando vai ao banco fazer o empréstimo também sofre um impacto muito grande, né? Desconto de duplicata. Isso é muito diferenciado, tá? Porque é assim... A grande empresa, ela tem ligações políticas e ela vai pegar um empréstimo maior no BNDES, taxa de juros de longo prazo, certo? Porque eles estão tentando mexer agora, né? Estão querendo acabar com a TJLP e fazer uma taxa próxima do... Mas aí vai matar também até as grandes. Com isso, até isso eles querem chupar, né? Mas tem o BNDES, é verdade. Muito importante que as multinacionais aqui no Brasil, elas pegam dinheiro lá fora a 2%, 3%, tá? Tá. É importante entender o seguinte, juro para pessoa física na Europa tá na faixa de 3,5%. O juro para empresas está na faixa de 2,5%. O juro rotativo do cartão estão protestando nos Estados Unidos porque está 16%. Né? Aqui é 485%. Né? Quer dizer, não é possível você tocar uma economia que está sendo sugada, quer dizer, os recursos estão vazando. O médio empresário também sofre esse impacto. Sofre tremendo. Veja, os mais de 5 milhões de pequenas e médias empresas estão estrangulados por esse sistema. Né? Eu, nas palestras, eu digo, quem está endividado, o pessoal dá uma gargalhada geral, né? Está todo mundo afundado nesse processo. Isso é surrealista. Né? Então, esclarecer como se deu essa financiarização é vital para entender toda essa crise, todo o Brasil. Porque essa queda aqui, 3,8% da queda durante 2015, 3,6% durante 2016, provavelmente um zero, em torno de 0 ou 0,2%, né? Qualquer coisinha, um soprinho, o pessoal diz, pronto, estamos saindo da crise. Não estamos saindo da crise. Enquanto você não resolver esse sistema... O que nós estamos vendo agora, na verdade, é uma super safra que vem agrícola, né? Mas é só também, né? Porque a atividade industrial e consumo das famílias... Nós tivemos uma safra que foi de 13,4%, que aumentou, tá? E isso deu uma aparência que melhorou. Sim. Agora... é 10% do PIB, como você disse. A super safra não é... É papai do céu, né? Choveu direitinho, o clima, etc, etc. Tudo bem, o esforço dos produtores, sem dúvida, certo?
Mas isso é apenas os 10% da E não tem impacto economia, na arrecadação dos governos, né? Melhorou é o que os eu números, disse lá né? de Itapetininga, né? Você tem a cidade inteira tomada por monocultura, mas recursos no caixa da prefeitura não entram, porque exportação, né, de produtos agrícolas... Olha, tem uma imensa oportunidade subutilizada no Brasil, pegando os exemplos da Europa, do próprio Estados Unidos, do interior, coisa do gênero, que é você dinamizar a economia através da economia local, certo? Você pode ter montes de cidades que vão pensar, bom, vamos parar de depender só de um produto só, vamos fazer um cinturão verde de produtos, né, agro, né, em torno da cidade, né? Vamos diversificar. Quer dizer, muitas cidades no Brasil, em particular do que o Banco Mundial chamou a década de ouro, né, no Brasil, 2003 a 2013, né? Muitas cidades mudaram radicalmente seu desenho. Houve progressos extremamente significativos, né? Quer dizer, todo o sistema financeiro travou a experiência. Mas é importante é que a gente em economia sabe perfeitamente o que funciona, né? É o New Deal nos Estados Unidos. O que foi? Taxar o grande capital improdutivo, repassar o dinheiro na base da sociedade, que dinamizou através da demanda das empresas, o que gera impostos, e através dos impostos gera a receita que cobre o que o Estado colocou no processo, né? E dinamizando a produção, tem mais emprego, o emprego aumenta mais ainda, você tem um círculo ascendente, né, Você citou, professor, para a pessoa que está em casa, né, o New Deal do Roosevelt pós-crise de 29 nos Estados Unidos, que alavanca, né, a geração e retomada. E hoje, quais são as experiências que você diria, sei que viaja bastante, né, aí no mundo, experiências interessantes e exitosas de descentralização dessa questão financeira, né, que experiências que você teria assim, para poder orientar a atuação política aqui no estado de São Paulo? Os países que estão dando certo controlam o seu sistema financeiro. Esse é um primeiro ponto. Aí não primeiro ponto. Tem que ter governança Porque, em relação veja bem, o sistema financeiro não é dinheiro deles. Eles se apropriaram da gestão desse dinheiro. Porque dinheiro é da população, é produção das empresas, é riqueza, são sinais magnéticos, quer dizer, né? Agora, você vai para a Alemanha. A Alemanha passou bem pela crise de 2008, certo? No sistema bancário, lá, privado, controla apenas 13%, né, dos capitais, certo? A grande maioria, mais de 60% das poupanças das famílias são administradas porque eles chamam Sparkassen, caixas de poupança municipais. Então, não só que o recurso público dos impostos é repassado em grande parte diretamente para os municípios para ajudar a dinamizar. O que é um país? É um conjunto de municípios, cara. Certo? No Brasil são 5.570 municípios. Se eles não funcionam, a economia não funciona, certo? Então, na Alemanha repassa os recursos públicos vão para os municípios. No caso da Suécia, 72% dos recursos públicos vão direto para os municípios. Aqui no Brasil, só um parênteses, não, professor, aqui é 15% só. 15%, exato. Certo? Mas tem mais, a poupança das famílias, em vez de você, por exemplo, colocar no Bradesco, aí vai para a Cidade de Deus, e aí Deus sabe onde vai, né? Você reaplica localmente. Fica na região. Com os interesses da população, entende? Então vamos abrir uma pequena empresa para isso aqui, vamos limpar o tal córrego, vamos fazer arborizar a cidade, enfim. Ou seja, o desenvolvimento pertence à população, entende? É uma democracia de rédea curta. Né? Você tem uma descentralização institucional e também junto uma descentralização dos recursos que ficam disponíveis para a população. Perfeito. O que fizeram aqui com a Constituição de 88, que descentralizaram as tarefas, mas não aqui no Brasil a gente descentralizou e tem agora a discussão, tem a pressão até para os municípios assumirem a segurança pública, né? Já assumiram a educação infantil, com a municipalização, tudo, mas a verba não acompanha, né? Esse é um problema que nós temos estrutural. Professor, eu tenho no roteiro aqui mais algumas perguntas para fazer, nós estamos chegando ao final do programa e algumas questões aqui eu acho que a gente não podia ficar sem comentar, né? Você falou aí dessa primeira, a questão da governança em relação ao sistema financeiro, né? O segundo, a questão da descentralização. E que você diria assim em relação à participação da população, porque de fato você tem que ter, né? E o problema do dinheiro, porque está todo mundo dizendo na imprensa, né, que não tem dinheiro para nada. Eu tenho estudado esse tema aqui na Assembleia, para levantar o dinheiro, nós temos descoberto algumas coisas interessantes. Queria só dizer aqui para você e pedir a tua opinião, para você falar um pouco onde que estão os recursos aí. Se é verdade que nós não temos. Aqui em São Paulo, só de dívida ativa,
que é aquelas pessoas que não pagam o governo, nós temos 350 bilhões. Eu fiz um requerimento, chegou agora em junho de 2017, atualizadíssimo da Secretaria da Fazenda, dos quais 330 é ICMS. E também foi enviado para mim a lista dos 500 maiores devedores. Né? Então nós temos aí um problema, tem uma dívida monumental que é mais do que a arrecadação do ano inteiro de São Paulo, que é por volta de 250. Né? E aí nós temos outros dois conjuntos de problemas. Um é a dívida que você já falou, porque a dívida também impacta os estados. Né? São Paulo renegociou a dívida aqui com Covas, e a taxa de juros ela é muito alta, porque você tem o IGPDI mais 6, então a nossa dívida fica muito alta. Esse ano aqui nós vamos gastar 12 bilhões e meio para a rolagem da dívida. Então você tem outro problema, você tem uma dívida ativa de pessoas empresas que não pagam o Estado, e mais uma dívida do Estado com a União, que tem um impacto muito grande aqui. Só que nós temos um terceiro problema aqui, que são as desonerações fiscais. E o próprio Tribunal de Contas tem criticado isso porque não sabe quais são as empresas que têm esse benefício. E aqui em São Paulo, esse ano, professor, nós vamos deixar de arrecadar 15 bilhões de reais de ICMS com desoneração fiscal. E ninguém sabe quais são as empresas, se a empresa gera emprego. Eu não sou contra desoneração fiscal, mas você tinha que ter uma transparência nisso, né? Então, assim, aqui no estado de São Paulo, nós temos locais aí para levantar recursos. E como você estuda a questão no Brasil inteiro, no Brasil nós temos recursos para poder Veja bem, nós temos viabilizar recursos, a nossa economia? Nosso problema não é falta de recursos, tá? Veja bem, só o que se produz no Brasil, você dividir pelos 207 milhões de habitantes, dá 11 mil reais de bens e serviços por mês por família de 4 pessoas. Com o que a gente produz nesse país, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. O problema não é falta de recursos, é governança, certo? Qual é o interesse da descentralização? É que quando você descentraliza, o dinheiro fica muito mais próximo das necessidades, das exigências da população, você gera sistemas participativos. Diminui até a corrupção. Você democratiza a coisa. Eu falei da Alemanha, você pega a Polônia, a Polônia passou bem pela crise, certo? Porque lá o sistema financeiro é gerido por 470 cooperativas, né, financeiras. Você tem a China, né, tá todo mundo com dificuldades e a China continua naquele crescimento. Plano de investimento de $1 trilhão. Na China, todo o sistema, nós temos um Bank of China, que gere, como o BNDES, grandes investimentos em infraestruturas controlados pelo Estado, mas a pequena e média empresa, tudo isso são sistemas municipais completamente descentralizados. O último estudo americano sobre a China mostra que o sistema mais descentralizado, inclusive que países como a Suécia, a Noruega, os países nórdicos, né? Então, na realidade, as finanças te dão barato recursos para você tomar iniciativas. Isso é vital. O problema nosso não é endividamento, certo? É a taxa de juros sobre a dívida. Você vai pegar os Estados Unidos ou o Japão, são muito mais endividados do que nós. Só que estão pagando, isso internacionalmente, os juros sobre a dívida pública estão na faixa entre 0,5% e 1%, certo? Aqui no Brasil, 9%, chegou a 46% na fase de Fernando Henrique Cardoso. Isso é um negócio completamente surrealista. Então, não tem como. Olha, eu virei esse problema de diversas formas, né, de coisas. Não tem como. E a gente trabalha com isso. Eu fiz esse estudo do fluxo financeiro integrado para vários países, né, pela ONU. Né? Esse sistema aqui, do jeito que está, não funciona. Ou seja, se você acrescenta que o sistema tributário não tributa os sistemas financeiros, certo? Ou muito pouco, né? E tributa muito o consumo da população, né? 56% dos recursos dos tributos são sobre o consumo, né? Esse negócio se torna inviável. Então você está exigindo juros que simplesmente não permitem a economia funcionar, você tributa quem não deve, e grande parte dos recursos sugados são mandados para paraísos fiscais, certo? Sistema desse não tem como. Bom, nós terminamos aqui o nosso bate-papo. Eu quero fazer um agradecimento aqui, especial, viu, professor? Muito obrigado pela presença aqui. Tá joia? Fazer mais uma vez a referência. Se você gostou desse nosso bate-papo, quer se aprofundar em relação a essa discussão, tudo que nós conversamos aqui está bem didático. Aliás, quero parabenizá-lo, professor, porque esse é um livro, num país como o nosso, né, que tem aluno do ensino médio, tem dificuldade de ler um artigo e entender o conteúdo, né, o esforço que você fez aqui para tirar o economês. Então é um livro que está a simples entendimento para que as pessoas, inclusive lideranças comunitárias, de movimentos sociais, possam se apropriar dessas informações
e poderem lutar aí para mudar o nosso país, que de fato é isso mesmo, um país tão rico, né, que tem uma desigualdade tão grande e uma economia que infelizmente hoje está servindo aí para beneficiar só o sistema financeiro, os bancos. Então está aqui, ó, a era do capital improdutivo, né, a nova arquitetura do poder, dominação financeira, sequestro da democracia, porque tem impacto na democracia, tudo isso, e também o impacto ambiental aí com destruição do planeta. Ladislau Dalbor, muito obrigado, viu, professor, pela visita. Foi um prazer conversar contigo. Tudo de bom.